persona é o Caio, ele tem 24 anos, ele é recém-formado em administração de empresas pela PUC Paraná. Atualmente ele trabalha como analista júnior na Exxon, que fica ali no centro, na Rua Comendador Araújo 499, e a renda dele é de aproximadamente R$ 4.500 e a familiar é entre R$ 8.000 e R$ 14.000. O Caio vem de uma família classe média alta e sempre teve o suporte dos pais, mas agora ele busca crescimento no trabalho e um espaço próprio para sua autonomia. Nesse espaço próprio, ele prefere ambiente planejado e prático, valorizando conforto, segurança e praticidade. E nessa busca do Caio pelos apartamentos que ele poderia se mudar, ele escolheu 5 opções, mas lembrando que essas são as primeiras impressões dele, analisando só o preço e a localização dos apartamentos. O que ele analisou, olhando bem por cima como a melhor opção, foi esse do centro, na Rua Visconde de Nacar, 1510, que é bem perto do trabalho dele e custa R$ 2.260 por mês, o que cabe no bolso dele. Nessa busca que o Caio fez, ele ainda encontrou 3 apartamentos medianos. Um deles é esse no Rebouças, que fica a 12 minutos do trabalho dele, na Rua Doutor Reinaldo Machado, e custa R$ 2.328 por mês. Ainda nas opções medianas, na primeira impressão do Caio, tem esse apartamento no Batel, na Desembargador Mota 2308, que custa R$ 2.200 por mês. Ainda como opções medianas, tem esse apartamento na Rua Domingos Nascimento, no Centro Cívico, que já fica a 16 minutos do trabalho do Caio, e custa R$ 1.900 por mês. E como pior opção, tem esse apartamento na Avenida Fredolin Wolf, 3.880, em Santa Felicidade, que além de ser o mais longe do trabalho do Caio, é também o mais caro, custando R$ 2.983 por mês. Mas lembrando que essa é só uma primeira impressão do Caio quando ele buscou esses apartamentos. Então, talvez ele, fazendo a análise que ele vai fazer mais pra frente, ele mude de ideia. Então agora vamos passar para a análise mais específica de cada um desses apartamentos relacionado ali aos atributos, benefícios e classificação. Então começando pelo apartamento do centro de Curitiba, a gente percebe que ele atende a todos os critérios de Caio obrigatórios. Então, por exemplo, ele tem um quarto, que é o ideal para ele, tem uma área relativamente boa de metros quadrados, né? Ele é localizado no centro, que é ideal porque tem muitas coisas ali perto e fica super perto do trabalho, são mais ou menos 3 minutinhos da Exxon. Tem portaria, enfim, ele atende a todos os critérios. Além disso, Caio percebeu que ele possui também alguns atributos atrativos, como alguns móveis a mais, como balcões, possui também salão de festas, enfim, Caio gostou muito do apartamento. Passando para o segundo apartamento, que fica no Rebouças, Caio percebeu que ele também atende a todos os atributos obrigatórios que são importantes para ele, como quarto, área, principalmente esses dois, né, são importantes. Também possui móveis que Caio considera importante, como geladeira, fogão, enfim, isso está tudo ok nesse apartamento. Uma pesquisa mais a funda, Caio também percebeu que ele possui alguns atrativos legais, como condomínio fechado, academia, por isso Caio se interessou bastante. No entanto, pesquisando mais a fundo também, ele percebeu que fica um pouco longe, fica no Rebouças, são uns 12 minutos até o seu trabalho. Então, por mais que ele tenha pontos muito positivos, muito bons para Caio, que ele considera importante, mas a localização foi um ponto ali de dúvida que trouxe incerteza a respeito desse apartamento para Caio. Então, continuando suas buscas, Caio encontrou mais um apartamento muito legal. Esse fica no Batel, então chamou muita atenção de Caio por conta disso. Ele atende também a maioria dos critérios considerados importantes para Caio, porém, ele não tem geladeira, ele tem um frigobar no lugar, então ele entra, na verdade, como um atrativo, e não tem fogão, é cooktop. Isso desapontou um pouco o Caio, já que ele queria praticidade, ele não queria ter trabalho na hora de mudar de apartamento, né, de moradia. Além disso, a localização é muito boa, porém um pouco mais distante do que os outros 2 apartamentos que ele analisou, ele fica a 6 minutos da Exxon. Então, por mais que ele atenda aos critérios de Caio, tem uma localização muito boa, mas ele deixa a desejar em quesitos dos móveis, já que o apartamento não tem todos que Caio necessita. Então, continuando suas buscas, Caio encontrou mais um imóvel, ele fica no centro cívico. Ele percebeu que atende a todos os atributos que ele considera obrigatório por terem um apartamento, né? Tem vários móveis interessantes. A área também não é muito grande, nem muito pequena, de 45 metros quadrados, até aí tudo. Mas aí ele percebeu 2 pontos negativos no apartamento. Primeiro, ele fica muito longe do seu local de trabalho. E segundo, tem 2 quartos. Isso por mais que para algumas pessoas seja bom, para Caio é um ponto negativo, porque quanto menor, mais compacto para ele, melhor. E a questão da localização fica 15 minutos do trabalho, então esses 2 pontos tiraram um pouco da visão que Caio tinha a respeito do apartamento. E analisando mais a fundo, o seu último apartamento, sua última opção, que fica em Santa Felicidade, ele percebeu que ele atende também a todos os critérios, é um apartamento esteticamente muito bonito, tem uma vista muito bonita, mas ele apresenta 2 quartos, que para Caio é um ponto negativo, e a localização também, fica a 18 minutos do seu trabalho. Então, esses 2 pontos, assim como o apartamento anterior do centro cívico, deixam a desejar nesses 2 quesitos. Passando a análise dos atributos obrigatórios, a gente percebe que todos eles atenderam até aqui bem, com tudo que Caio necessitava e considerava importante, mas ele
percebeu, como eu já falei, que o apartamento do Batel não possui geladeira, tem frigobar no lugar. Além disso, os apartamentos do Centro Cívico e de Santa Felicidade, eles possuem 2 quartos, o que é demais, muito exagero para Caio, porque ele queria só com um quarto. Ou seja, a gente percebe aqui, analisando essa tabela, que os atributos que realmente são importantes para Caio, apenas os apartamentos do centro e de Rebouças atendem essas necessidades. Os demais acabam faltando alguma coisa que desagradou Caio. Mas agora, se a gente for passar para análise dos atributos atrativos, a gente percebe um comportamento oposto, que os apartamentos do centro de Rebouças possuem poucos atrativos. Eles possuem alguns como piscina, salão de festas, academia no prédio, que inclusive são importantes, que chamaram muita atenção de Caio, mas os demais apartamentos possuem mais do que esse. Então, se a gente for olhar por esse lado, assim como está exposto aqui nessa tabela, os apartamentos do Batel e do Centro Cívico são que possuem mais atributos atrativos, como micro-ondas, sacada, armário na sacada, espelho e lavatório, escrivania, televisão, portão eletrônico e sistema de alarme. Isso chamou a atenção de Caio, mas, no entanto, mesmo assim, esses apartamentos deixaram muito a desejar por não cumprirem o que era considerado essencial para ele. Eu trouxe aqui um comparativo muito interessante entre os preços e a distância até o trabalho. Então a gente consegue perceber que o apartamento de Santa Felicidade de Rebouças, eles têm um preço muito mais alto do que os demais, principalmente, na verdade, de Santa Felicidade, que chega a quase a R$3.000. E em questão de distância também, os dois são bem distantes da ExxonMobil. Mas, se a gente for comparar em questão dos atributos obrigatórios, os que mais atendem são Centro e Rebouças. Agora, passando para a parte de análise do gráfico radar, entre os atributos lineares, no nosso caso são 3, área em metros quadrados, número de quartos e localização até o trabalho em minutos. Então, quanto mais próximo do centro do gráfico, pior o desempenho do atributo. Quanto mais próximo da borda, melhor a adequação às necessidades da nossa persona, que no caso é o Caio. Então, a gente consegue perceber, analisando, que o apartamento centro tem o melhor equilíbrio entre os 3 atributos lineares, tanto que ele forma um triângulo ali bem bonitinho, perfeitinho, ali nas bordas. E Santa Felicidade tem os piores resultados em localização e número de quartos, que ele tem um excesso muito grande. E Centro Cívico também tem desempenho fraco por localização ser mediana e quartos extra. Então, para finalizar essa primeira parte, vamos fazer um debate, uma análise a respeito de tudo que a gente viu. Então, o que Caio buscava? Morar próximo à ExxonMobil. E que fosse um imóvel mobiliado e funcional e que fornecesse um ambiente compacto e seguro. Analisando tudo isso, que a gente percebeu que 2 apartamentos atenderam às necessidades dele, o do Rebouças e o do Centro. Porém, o do Rebouças deixou a desejar em um quesito muito importante. Tempo de distância até o trabalho. 12 minutos. Comparado ao do Centro, é um tempo muito grande, porque o do Centro são só 3 minutos. Além disso, o do Centro é um pouco mais barato do que o do Rebouças, o que acaba fazendo uma pequena diferença também, né? Ou seja, concluindo, o do Centro é o que atende às necessidades e expectativas do Caio nessa primeira etapa. Bom, professora, passando agora para as etapas de pesquisa de Caio, aluno Lucas Gouveia. Nós vamos destrinchar, um por um, os processos de pesquisa que ele realizou para cada apartamento, para cada projeto. Ele realizou pesquisas no Google, em sites dos anunciantes, nas redes sociais como TikTok e Instagram, o site Reclame Aqui e também comunicação pelo WhatsApp. Vamos lá. Bom, para o projeto número 1 do Centro da Lucimar Imóveis, o que incomodou Caio foi a falta de retorno mais rápido pelo WhatsApp e algumas informações mais claras como garantia, fiador e seguro. Por outro lado, as redes sociais se destacaram pelo excelente profissionalismo, principalmente no Instagram, o que deixou o Caio surpreso. O Caio gostaria de ressaltar também que ele analisou algumas avaliações do Google, uma positiva e uma negativa, ele trouxe aqui de exemplo. Mas ele comentou conosco que, apesar de algumas avaliações negativas, a maioria era positiva e todas tiveram respostas. E ele também comenta que ele seguirá avaliando com atenção, porque ele achou muito legal o imóvel, ele gostou muito do profissionalismo e apresenta-se como uma boa opção para ele. O segundo imóvel do Centro Cívico, da locações de flats imobilizados, reflete essa diferença comparada ao projeto 1, porque ela tem ausência na participação das redes sociais, falta informações claras sobre o anunciante e também um atendimento mais profissional e ágil. São questões frágeis nesse projeto. Passando para o resumo de avaliações do Google da imobiliária, ela possui nota de 3,9 de 5 possíveis. As avaliações são bem divididas, muitas positivas, como também muitas negativas. Mas o que o Caio achou muito interessante foi que a imobiliária só respondia às avaliações positivas, as negativas eles as ignoravam. Agora, passando para o imóvel localizado no Rebouças, da Cortez Imóveis, é possível perceber que a imobiliária ela possui uma experiência vasta de mercado, o que gera valor para ela. Tem 16 anos de experiência no mercado de imobiliário. O selo de verificação nas redes sociais, como o Instagram, reforça essa credibilidade, essa segurança, e o perfil é ativo e com bastante seguidores. Como o Caio já pesquisou anteriormente 2 projetos, ele já esperava algumas críticas negativas quanto ao serviço de aluguel. E ele analisou nessas avaliações alguns pontos decisivos que ele gostaria de tirar as suas dúvidas e perguntar na hora da visita no imóvel. E ao avaliar a quarta imobiliária, que é do apartamento do Batel, a Estrelas Imóveis, Caio se deparou que havia baixa presença nas redes sociais, com quase nem 150 seguidores no Instagram e tendo pouca atividade realmente, que a última data de postagem foi em março de 2025 e não tem nem sequer TikTok, então acaba perdendo um pouco de credibilidade com o Caio.
E quando ele foi avaliar também a reputação da imobiliária no Google e no Reclame Aqui, havia uma ausência de reclamações, na verdade. Então, no Reclame Aqui nem sequer tinha reputação, e no Google tinha apenas 4 avaliações, o que deixou o Caio com alguns questionamentos sobre a credibilidade e a confiança que se pode ter na imobiliária. Então, com isso, o Caio concluiu que, apesar de ter alguns pontos positivos, como ter escritório físico, que é um bom diferencial, a falta de presença digital acabou impactando muito negativamente na credibilidade da imobiliária. Bom, agora eu vou avaliar a quinta imobiliária, a Interage Imóveis, que é do apartamento Santa Felicidade. Caio teve reações positivas ao analisar as avaliações do Google, em que tinham nota 4,7, e os comentários destacavam principalmente a qualidade do atendimento, uma boa eficiência e a confiança transmitida pela imobiliária, o que teve uma boa reação para Caio. Também, ao analisar as redes sociais, ele se deparou com pouca quantidade de seguidores, tanto no Instagram quanto no TikTok, principalmente no TikTok, em que havia nem 100 seguidores. Porém, ele percebeu que os conteúdos foram feitos com qualidade, e isso transmitiu um profissionalismo e uma seriedade da empresa. Outro ponto positivo que Caio ressaltou foi que a própria imobiliária teve a iniciativa de estabelecer contato. Então, a própria imobiliária mandou uma mensagem no WhatsApp assim que Caio demonstrou interesse no site sobre o apartamento, e já recebeu no mesmo dia uma mensagem sobre possíveis atendimentos e conversas posteriores, que assim demonstrou uma atenção com o cliente e uma agilidade no atendimento, tendo mais um ponto positivo aí para a imobiliária. E também ele avaliou o Reclame Aqui, porém não tinha nem 10 reclamações registradas, o que se tornou insuficiente para ter uma avaliação concreta. E com isso ele concluiu que a imobiliária aparentemente era uma boa imobiliária, era confiável, porém infelizmente ficou com o pior apartamento para Caio. O apartamento não se adequava porque ele necessitava. Então, a imobiliária era boa, com credibilidade, porém com o pior apartamento. Na hora da decisão de compra, Caio ele ficou entre 2 opções, o centro e o Rebouças. Ele viu que o apartamento do centro ele ficava 3 minutos de trabalho e o de Rebouças ficava 14 minutos. O restante das outras coisas eram tudo muito parecido. Até a diferença de preço era uma diferença muito pequena, então ele acabou optando pelo do centro, mas os 2 apartamentos eram extremamente parecidos. Aqui é a avaliação de pós-compra do Caio. O Caio ele teve uma excelente experiência com a imobiliária, até recomendou essa imobiliária para amigos, mas ele ficou preocupado com a devolução do apartamento, que ele viu que era uma reclamação de todas as imobiliárias e tirou várias fotos. Todos os eletrodomésticos e chuveiros funcionavam, e ele gostou muito de morar no centro pela idade dele, pela maioria dos vizinhos serem do centro também, e por conseguir fazer parte da cidade. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o caminho, né, do Caio desde o reconhecimento do problema até para o resultado. O Caio ele viu que precisava morar perto do trabalho e sair da casa dos pais, esse foi o reconhecimento do problema. A busca de informação, o Caio foi buscar imobiliária em Instagram e TikTok, e a avaliação de alternativa, ele avaliou 5 imóveis, dentro dos quais ele estava procurando. Caio viu os prós e os contras de cada apartamento, e Caio, no resultado, né, ele escolheu o apartamento que mais se adequava para as suas prioridades. Que seria uma imobiliária para jovens. No caso, que solucionaria todos os problemas do Caio se ele entrasse em contato com essa imobiliária e se ela realmente existisse. A intenção da Spot Imóveis é uma imobiliária focada em primeiras locações para jovens, tendo como o principal core business em ser algo rápido, com uma comunicação clara e sem enrolação. Que várias pessoas relataram que elas descobriram que tinham que pagar taxas depois, que elas se sentiram enroladas, que as coisas não estavam claras. Então, esse seria um dos pilares. Aqui são as lacunas percebidas via os Zimult e os Reviews, que era a falta de agilidade no atendimento. O WhatsApp às vezes demorava 1 a 3 dias para entrar em contato. As informações incompletas no anúncio, tipo se precisa de fiador, se tem seguro, se é imobiliado completo. A baixa presença digital de algumas empresas que não tinham Instagram, não tinham nenhuma informação a mais. As dores do consumidores não resolvidas, dificuldade de realmente saber se tem os itens essenciais, a insegurança e a credibilidade com a imobiliária e que eu já falei, né, no slide anterior, a falta de transparência com as taxas e condições de locação. A proposta de valor de posicionamento é locação facilitada, comunicação fácil e clara, segurança e custo-benefício e moradias prontas para morar, já que a gente está falando de jovens.
Aqui eu coloquei alguns atributos essenciais para a gente conseguir competir, né? Que seria o atendimento omnichannel, que é uma resposta rápida em até 10 minutos, um tour virtual completo, então a pessoa conseguiria ver se tem todos os móveis que ela precisa, quais os estados deles e por aí vai. A garantia e explicação de forma simples e móveis prontos para morar. Aqui, onde atuar com a base do Zimuth. Instagram profissional da imobiliária, com selo, stories e destaque de imóveis, Google Reviews, WhatsApp com chatbot ativo, plataforma para concorrer com o Quinto Andar e a OLX e Pinterest com imóveis mais desejados. Aqui a gente tem as mensagens que a gente quer passar. A gente quer muito atuar numa forma de locação rápida, facilitada e sem enrolação. Então, veja o tour virtual e converse com a equipe em 5 minutos. Todos os imóveis incluídos garantia, explicação antes do contrato. Você sabe exatamente o que está alugando, sem surpresas. Então, seria algo simples, fácil e prático. E é isso. Muito obrigada por nos escutar e espero que tenha gostado do trabalho. Obrigada, prof.